Olá, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou a professora Karina Moricone e hoje a gente vai falar do curso Detonando nos Estudos. Antes de entrar no curso propriamente dito, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou advogada, já passei em alguns concursos para procurador municipal e procurador autárquico, inclusive em primeiro lugar, não só na primeira fase, mas também na segunda. Então tenho alguma experiência aí para falar para vocês de como estudar. Além, claro, da minha experiência de vida, a gente tem a experiência dos nossos alunos, todas consideradas para a gente fazer esse curso, e as bibliografias utilizadas. Utilizamos o livro do William Douglas, que nos ensina como passar em concurso público. Utilizamos também a bibliografia do Alex Viegas, como passar em concursos públicos para pessoas comuns. Enfim, algumas bibliografias foram utilizadas, todas no final a gente passa para vocês, e que, claro, agregam esse conteúdo e vão ajudar você a passar muito mais rápido. Vamos trabalhar? Pois bem, detonando nos estudos, a gente tem que começar pelo início. Então, por onde eu começo? Como eu começo a definir aquilo que eu tenho que executar, aquilo que eu tenho que traçar como estratégia para efetivamente alcançar o meu objetivo? Então, primeiro ponto, a gente vai falar sobre a definição do seu objetivo. Na sequência, a elaboração de agenda preliminar, a avaliação de períodos mal aproveitados, muito importante, principalmente para quem não tem tanto tempo para estudar, estipulação de tempo de estudo, então quanto que a gente vai ver por matéria, e identificação de fatores favoráveis. O teu perfil, você aprende mais ouvindo, vendo, escrevendo, tudo isso a gente vai trabalhar nesse curso. Definição do seu objetivo é efetivamente onde a gente tem que começar. E é o primeiro tópico dessa aula. Sempre olhando para frente, sempre olhando aquilo que você quer para a tua vida, fazendo uma reflexão completa. Com relação à elaboração da agenda preliminar, a gente vai ajudar vocês ponto a ponto, minuto a minuto, conseguindo identificar todos os tempinhos que vocês têm livre para investir no seu objetivo. Lembrando sempre que tudo a gente tem que saber valorar a prioridade. Se é prioridade para você passar no seu concurso, passar no seu exame de ordem, é isso que a gente tem que estabelecer. Não adianta também ficar procrastinando. Com relação a períodos mal aproveitados, a gente vai dar várias dicas de como otimizar o seu tempo, de como estruturar a sua vida melhor para investir na sua meta. Estipular tempo de estudo, a gente também vai fazer uma análise não só de quantidade de matéria, mas quantidade de questões, peso, se o seu concurso ele precisa de jurisprudência, só de legislação, de jurisprudência, legislação e doutrina, tudo isso a gente vai avaliar. E a identificação dos fatores favoráveis é entender cada um de vocês o que ajuda no seu aprendizado. Identificando esses fatores, a gente consegue estabelecer uma métrica personalizada que vocês consigam trabalhar com êxito e tendo efetivamente o resultado no menor tempo possível, ok? Então, vamos agora trabalhar começando pelo objetivo. Então, como que a gente vai começar a trabalhar o objetivo de vocês, definindo o que vocês precisam para passar? Então, primeiro de tudo, eu peço para que vocês parem, respirem, façam uma mentalização e digam para mim o que eu quero para a minha vida. Então, façam essa reflexão, pensem com muito carinho e avaliem. Porque estudar para concurso, estudar para um objetivo com um investimento tão alto, um investimento de tempo, um investimento de paciência, inclusive financeiro, por que não? Porque a gente sabe que não é barato. Todo esse investimento ele precisa ser bem pensado. Então, primeiro, você está pronto? Está preparado? Você está disposto a isso? É isso que você quer para a tua vida? Então, traça esse objetivo, defina qual é e vamos à estratégia. Primeiro ponto que a gente precisa trabalhar são os falsos degraus. Na sequência, a gente vai falar de perfil digital, o tempo de investimento de estudo, tendo a sua meta definida, qual a estratégia que vocês vão percorrer e os concursos que, porventura, podem se aproveitar diante daquilo que foi estabelecido. Então, vamos falar primeiro de falsos degraus. Muito comum para quem começa a prestar concurso público é olhar para um concurso maior, digamos aí uma promotoria. Quando você olha para aquele concurso, você pensa, nossa, tá muito longe para mim. Ainda eu preciso de 3 anos de atividade jurídica, eu ainda estou cursando direito, eu acabei de me formar. Sempre tem alguma justificativa que você olha para aquele concurso que efetivamente você quer, que você efetivamente definiu como sendo para você, para a tua carreira, para a tua vida,
e você olha para ele e fala, não, tá muito longe, deixa eu definir um degrau um pouquinho menor para aí então eu alcançar esse objetivo maior. Primeiro erro que você comete. E por quê? Quando você estabelece um concurso com uma remuneração, com um subsídio mais atrativo, a gente está falando aí entre 20 e 30 mil reais, esqueçam. O tempo de investimento ele é alto. Não adianta vocês acharem que vocês vão estudar um ano e vão passar. Ah, professora, mas eu ouço isso de maneira muito comum. As pessoas vêm e me contam dos primos, dos irmãos, dos tios que estudaram um ano e já foram aprovados. Pois bem, eu vou dar a minha experiência de vida e vocês vão entender bem o que eu estou dizendo. Eu me formei, prestei o exame de ordem, ok? Depois de obter aí a minha carteira, eu resolvi prestar para procurador do município. E pensei assim, falei, bom, vou prestar para procurador como um degrau para a minha magistratura, que era o que eu queria na época. Eu olhei para aquilo e falei, não, vou prestar dessa forma, que é isso que eu preciso. Pois bem, entre eu resolver prestar para a procuradoria do município e eu ter o resultado efetivo, levaram exatos 6 meses. Então, em dezembro, eu comecei a estudar, em junho, metade de dezembro, aí tem os natais, né? Eu tenho o Natal, Ano Novo, tem as festas aí, então estudei muito pouco, mas iniciei em dezembro. Metade de junho eu estava aprovada. Pois bem, 6 meses. Você fala, nossa, professora, você é muito inteligente. Então tá, então vamos lá. Primeiro, eu tinha acabado de prestar para o meu exame de ordem. Pode considerar aí, no exame de ordem, pelo menos 8 meses de estudo, porque você tem a primeira fase e a segunda fase. No meu caso ainda, levou um pouco mais, porque no meu exame de ordem, no exame anterior teve uma falsificação, então acabou que o meu exame foi jogado para frente, teve esse atraso, porque eles estavam ainda resolvendo o exame anterior, então eu tive um pouco de tempo de sobra ali para estudar em relação ao que normalmente se tem. Então você pode colocar no mínimo 8 meses de estudo para o meu exame de ordem. Antes do meu estudo de exame de ordem, eu tinha a minha graduação. Então, os últimos 2 anos da minha graduação foram decisivos para que o meu resultado fosse alcançado. Então, 2 anos em relação à minha graduação, que quando a gente fala da matéria, da carreira de direito, os últimos 2 anos eles são muito mais práticos. A gente sai um pouquinho ali das questões filosóficas, da questão acadêmica, e vai mais para a legislação, vai mais para a prática. Então, os últimos 2 anos foram muito importantes. 2 anos de graduação, mais 8 meses de OAB, mais 6 meses para o meu concurso de procurador do município. Aí, brincando, a gente já tem 3 anos e 2 meses, ok? Então, primeiro ponto, eu estudei somente 6 meses e passei para procurador. Realmente foi isso? Faça uma leitura retrospectiva. Todo o meu tempo investido pré-prova de procurador, eles não foram cruciais para que o meu resultado fosse alcançado nesse tempo? Claro. Então, quando essas histórias elas são contadas de que o primo, irmão, amigo, tio, cunhado, companheiro, cônjuge, amante foi aprovado nesse exame num tempo recorde, ouçam com uma certa incredulidade, porque a métrica estabelecida ela é muito relativa. Uma informação adicional. Quando eu fui aprovada em junho daquele ano, nesse concurso especificamente eu fiquei em 6º lugar, nem achei que eu fosse ser aprovada, porque era uma vaga só, e fui convocada para tomar posse. A convocação de posse, ela levou 1 ano. Então, entre a minha aprovação até a minha convocação, mais 1 ano. Então, 3 anos e 2 meses de estudo, mais 1 ano para posse, 4 anos e 2 meses. Vocês percebem que tudo que se conta é muito relativo? Ah, mas eu estudei muito pouco. Gente, por favor, não existe isso. Hoje o concurso está extremamente concorrido, a concorrência ela é alta, as pessoas estão qualificadas, são muito boas. Então, ouçam essas histórias com uma certa incredulidade, porque na verdade elas mais desanimam do que acabam jogando a gente para cima, porque elas criam uma espécie de fantasia como se houvesse gênios nos concursos, e não é bem por aí. Então, ouçam realmente de uma maneira bem relativa, de uma maneira bem incrédula, porque essa realidade
ela não se aplica. A gente está falando de um investimento para um concurso de pelo menos 3 anos. Quanto mais alto o valor da remuneração, o valor do subsídio, mais alto o tempo de investimento. Isso é fatal. Tudo bem? Então, primeira experiência é isso que eu passo para vocês. Então, não ouçam essas notícias com tanta garantia de realidade, porque não é bem assim que funciona. Então, além disso, além dessa dica de que vocês não encarem dessa maneira, a questão do degrau é muito importante. Então, vejam só, eu tinha estipulado, assim que eu me formei, que eu estabeleceria um degrau para a minha magistratura. Então, eu prestaria primeiro para procurador do município, para depois estudar para a magistratura. E vejam só, 3 anos investindo, 4 se a gente considerar a questão do telegrama para posse, 4 anos investindo para procurador do município, eu ainda não tinha sido aprovada para magistratura. Então, tomem isso como base e entendam, não tem que definir degrau. O degrau ele só vai te atrasar. Se você estabeleceu uma métrica, se você estabeleceu uma estratégia positiva para o teu concurso, foca nele, foca naquilo que você efetivamente quer. Não fica atirando no paralelo, porque isso realmente não vai te ajudar, isso só vai atrasar o seu objetivo final. Tudo bem? Então, o primeiro ponto é isso. Com relação ao perfil do edital, aí sim eu preciso que vocês tenham maturidade e consigam olhar para aquilo que se cobra de maneira muito fria. Entendam que o edital, normalmente, ele joga tudo que você tem que estudar e mais um pouco. Não é só aquilo que vai ser cobrado. Tem coisa ali que é um absurdo de você estudar. Então, você precisa fazer um filtro daquilo que mais cai, um olhar crítico do que você cobraria se você fosse examinador. Partindo daí, você consegue estabelecer uma boa estratégia de como começar a estudar. Você não precisa, por exemplo, quando começa a estudar processo civil, você não precisa começar por jurisdição. Comece por recurso. Você já está formado, você já está graduado em direito. Você não precisa começar da página 1 do teu manual. Vá para aquilo que cobra. Questão de recurso sempre vai cair. Começa teu estudo por ele. Você não precisa fazer o degrau a partir do primeiro. Não, vá do fim da escada para baixo, é possível isso. Porque você tem como identificar aquilo que mais cai. Constitucional, a mesma coisa. Uma matéria que é extremamente cobrada é controle de constitucionalidade. E aí eu tô falando tanto para concurso quanto para exame de ordem. É uma matéria que sempre cai. Poxa, foca nisso, começa teu estudo por isso. Por que você vai começar estudando os princípios fundamentais? Por que você vai começar estudando métodos de interpretação se você tem certeza que controle de constitucionalidade vai cair na tua prova? Entenderam? Não estou dizendo para você não estudar aquilo, não é isso. Estou dizendo para que você inicie o seu estudo por aquilo que você já sabe que é cobrado, ok? Tenha essa frieza na hora de estabelecer a tua estratégia. Com relação ao tempo de investimento, o edital ele vai ser importante para a gente estabelecer isso. Então, peguemos aí a OAB como exemplo. Hoje, o exame de ordem ele tem 17 matérias cobradas. Dessas 17 matérias, 10 têm uma presença maior. As outras 7, a gente está falando de uma cobrança de 2 a 3 questões. Vale a pena esse investimento? Se você considerar que de 80 questões, para você ser aprovado, você precisa de 40, que matéria que você tem que estudar? A que cobra 2 ou a que cobra 10, que cobra 8? Perceberam? Então, quando você estabelece o seu tempo de estudo, faça esse cálculo. Então, vamos lá. Tenho 17 matérias, então você tem que, em tese, estudar as 17. Agora, aquelas que cobram menos de 10%, se o seu exame tem 80 questões, então menos de 4 questões, descarta. Vá com o que você já viu na faculdade, tem que ser suficiente. Foca nas demais. Tudo bem? Tranquilo? Excelente. Aí, tendo isso em mão, tendo a tua meta definida, sabendo exatamente o que você quer para a tua vida, aí a gente começa a planejar. Vamos colocar no papel aquilo que você precisa fazer. Nesse curso a gente vai disponibilizar, inclusive, as ferramentas que a gente utiliza, tudo que a gente tem à nossa mão para que você consiga montar o seu plano. A gente deixa até um modelinho no final para que vocês consigam preencher e alterar sempre que necessário.
a magia, a mágica de dar certo uma meta como essa é você também se conhecer, ver o quanto você melhorou desde o início até hoje, ver o seu progresso, ver onde você precisa efetivamente alterar, onde você precisa flexibilizar a sua mente, o seu estudo para conseguir o seu resultado. Tranquilo? Lembrando que, professora, estabeleci a minha meta. Quero ser juíza, quero ser promotora, quero ser procuradora do Estado. Eu só posso prestar este concurso, eu não posso prestar mais nada. Não, gente, fique à vontade, preste. A gente está aqui até para correr riscos, para absorver experiência. Toda a prova realizada é uma experiência nova. Se você faz uma prova num outro município ou do outro estado, desde o momento que você faz a tua mala para viajar até quando você volta para sua casa, você aprendeu. Você aprendeu se você tem que pegar um voo no dia anterior, se você tem que ir no dia anterior de carro fazer tua prova, ou se no mesmo dia é suficiente. Você aprendeu se você puder escolher o seu lugar onde você vai se sentar, qual o lugar melhor para você, se aquele que é mais iluminado, se onde tem mais vento. Tudo isso é um aprendizado. E tudo isso você tem que considerar. E fiquem tranquilos, a gente vai passar ponto a ponto para vocês. Concursos que se aproveitam, a gente já deu uma pincelada nesse sentido, mas eu reforço. Vai fazer um concurso para a magistratura do Estado, qualquer concurso estadual que tenha a ver ali com o edital é sempre muito bem-vindo. Então, se você vai prestar para juiz do Estado, o Ministério Público Estadual é super próximo. Dá sim para que você faça. É possível que você aproveite o seu edital para aquele concurso. Para quem faz magistratura do Estado, a Procuradoria do Estado também é muito atrativa. Então, esses concursos, eles podem ser aproveitados e utilizados não só como um paralelo, mas como um treino para o seu objetivo final. Façam, é muito importante. A única coisa que eu digo é assim, não atirem totalmente diferente. Então, se você está estudando para um concurso estadual, não tem cabimento você fazer um concurso federal. O edital tem nada a ver, não se aproveitem nada. A gente está falando aí de uma mudança de 50% para mais de um edital para outro. Ah, professora, mas eu tenho conhecidos, tenho histórias de pessoas que estudavam para a magistratura do Estado e passaram na magistratura federal ou vice-versa. Então, digo a vocês, reforço isso que eu já falei, não com essas palavras, mas é um reforço da ideia que eu tenho passado desde o início. Se a pessoa passou, eu te garanto, ela estava estudando errado para o concurso dela. Se ela passou para um concurso federal e o estudo dela tinha que ser voltado para o concurso estadual, ela fez alguma coisa de errado. Não é que a sorte lhe abriu, lhe sorriu e deu essa oportunidade para ela. A estratégia dela estava sendo voltada para um concurso federal e ela não tinha enxergado isso. Percebem? Então, isso que vocês têm que entender. Meta definida, toda a estratégia que a gente vai trabalhar é com relação a essa meta. Tudo bem? Tranquilo? A gente se vê na próxima aula. Obrigada, até mais.